O de Jó é: passa logo essa prova, passa logo essa aflição, Senhor, está ficando difícil. O meu sentimento é: por que a gente não fica estudando o livro de Jó mais e hoje vai ter que terminar? São sentimentos inversos, para vocês verem o valor de alguém que é paciente nos momentos difíceis. Quanto ensinamento, quanta sabedoria passa para todas as pessoas, e a gente às vezes quer até estudar um pouco mais. Mas nós vamos findar hoje o estudo do livro de Jó. Eu estava imaginando, se numa próxima vez, quando nós viemos estudar o livro de Jó, vai ser daqui a 7 anos, se Jesus não voltar. Toda vez, cada ciclo de 7 anos, nós vamos poder estudar a Bíblia toda de novo. Vá contando logo aí. Quem tem 10 anos, até 80 anos, vai ler e estudar a Bíblia com a gente aqui 7 vezes. Quem, como eu, já tem 66, 60 para 67, acho que vou estudar mais umas 3 vezes com vocês, ou umas 4 vezes, se Jesus não vier antes. A Dona Nazaré aqui vai estudar também umas 3 vezes. Tá, 3 já contou. Não vou nem dizer quanto vai. Ela vai ultrapassar, bater recorde. E tantas pessoas que estão aqui. Como é gostoso a gente poder dizer que na vida cristã a gente não perde tempo, a gente estuda a Bíblia toda, depois reestuda a Bíblia toda, depois estuda de novo, e nunca a gente chega a esgotar os ensinamentos todos da Bíblia. Imaginei, se no próximo ano vou falar com a autora e comentarista para a gente colocar um subtítulo nesse livro de Jó. E se eu fosse colocar um subtítulo nesse livro de Jó, eu colocaria: o homem que desmascarou, o homem que envergonhou Satanás. Eu colocaria esse título. Porque normalmente quando a gente vai estudar e ler o livro de Jó, a gente começa a ficar com peninha, depressivo, fica ali identificando só com o sofrimento. Nunca vê as coisas e para onde é que essa história está caminhando e para onde é que essa história vai. A discussão principal em todo o livro de Jó, meus irmãos, sabe qual é? Satanás disse para Deus: tu não mereces, tu não és digno, ninguém te adora voluntariamente. A adoração que te dão é porque você compra com favores de saúde, favores de bens e de proteção. Todos os homens não são atraídos pela tua dignidade de adoração, mas sim pelo interesse, pela mesquinhez que tem de ter a tua proteção. Por isso, fazem da adoração que tem moeda de troca. E olhe só que hoje, ainda hoje, pode ter certeza, o cenário é semelhante ao do começo do livro de Jó. Todas as vezes que os filhos de Deus dizem: eu tenho escolhas, eu hoje posso ficar dormindo, eu hoje posso ir para o sítio, eu hoje posso ir para Salinas, eu hoje posso ir para o shopping, mas hoje eu vou adorar a Deus porque eu amo a Deus, Ele é o primeiro lugar na minha vida. Quando nós dissemos isso, quando nós estamos aqui, Satanás atravessa e diz para Deus: Deus, não tem nada disso, você não é digno dessa eleição, dessa devoção que esse povo tem. Da orquestra, olha, bonita, olha aqui, ó, toda, né, empacotadinha, bonitinha aqui, para tocar para Deus. Coral daqui a pouco vai cantar, os jovens, eu estou aqui com você, saí de casa, vem com minha esposa, ela está se recuperando bem, depois vocês poupem ela de abraçar ou de qualquer coisa, porque os ossos estão doendo, ela ainda geme quando deita, do acidente que nós tivemos. O inferno quis matar a gente, aqui na Vileta com a Duque, 4 da manhã. A gente vinha chegando na cidade de Belém e um doido totalmente embriagado, com várias pessoas no carro, apareceu numa velocidade toda, bateu no carro, perda total, o carro virou, nós batemos lá no canteiro, eu, minha esposa, minhas 2 netas e o Jonatas. Que coisa, né? Eu digo que o inferno é burro, Satanás é burro. Porque ele devia fazer tudo disfarçado para a gente ficar com dúvida. Mas ele mostra a unha.
Ele coloca fora para a gente saber que é Ele. Aí a gente diz para Ele: está repreendido em nome de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A gente não sabe se nós vamos ter provações repentinas e rápidas e passageiras, ou se nós vamos ter provações como Jó teve, um pouco mais demorada. O bom é que cada um de nós esteja aqui e Satanás fique desmoralizado quando ele diz para Deus que o nosso amor por Ele é só quando a gente tem saúde, emprego, dinheiro, bens, beleza e família. Nenhum de nós quer que seja mexido nisso, mas todos nós aqui dizemos como disse Jó. No seu primeiro momento ele disse: nuvem para a terra, eu não voltarei. Deus me dá, Deus tem direito de tirar, louvado seja o nome do Senhor. No segundo momento, a Bíblia diz, quando perdeu tudo, ele se ajoelhou, rasgou suas vestes, se cobriu de cinza e ele glorificou ao Senhor Deus. E ele disse assim: eu tenho recebido muito de Deus, como eu não receberia um pouco de provação ou de males? Nisto, Jó não pecou, não atribuiu culpa a Deus e disse: bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos aqui também como prova, cada um de nós. Não é agradável a família quando tem só uma pessoa ou mais crente lá, quando vê você ter um padrão de temor de Deus, de amor a Deus, de comunhão com Deus. A família não gosta, por isso que te persegue. Não é agradável o emprego onde você está, e você lá é luz do mundo, você é sal da terra. O entorno seu fica complicado, complexo, porque eles só vêm para baixo, só vêm aqui, eles se sentem incomodados. Não é comum, não é agradável a cidade toda quando a gente procede assim. Mas uma coisa é certa, e todos nós sabemos, e eu espero que em você, com todas as imperfeições e fragilidades as quais eu tenho, Jó também tinha, que você permita que Deus possa dizer de você, seja para quem for: olha a minha serva Maria, olha o meu servo João, ele é fiel a Deus. E mesmo que você não saiba, se o inferno tiver inveja, dor de cotovelo de você, porque perdeu você, e disser para Deus assim: deixa tocar naquele aspecto da vida dele, você vai ver como ele espragueja, blasfêmia do teu nome e vai embora. Ele é um interesseiro. E se Deus, que confia muito em você, mais do que você confia em você, Deus confia em você, diz: está enganado, mexe lá com ele. Agora, não toca na vida dele. Pode até bater o carro, mas não mexe na vida dele não. Pode até tirar o emprego, mas não mexe na vida dele não. Deixa a vida dele, porque ele vai te desmascarar, ele vai te envergonhar, ele vai fazer com que você se dobre e dobre sua linguazinha, se previna para ir para o inferno, porque tem muita gente fiel a Deus sem nenhum interesse, senão de ter Deus no coração. E o interesse de ter Deus no coração como principal coisa, porque tem um corinho antigamente que a gente cantava e dizia assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Que ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Eu não vou cantar o resto. No céu tem um tesouro que Jesus tem para dar a quem aceita Cristo e a ele andar. E aí pela frente, eu cantaria 100 hinos e 100 louvores que a minha alma cantaria. E eu acho que Jó, na dor que ele estava, de vez em quando ele dizia: eu vou cantar. Eu acho que Jó, ele fez uma música daquele hino, daquela letra, lá no capítulo 19, quando já era para ele ter morrido, amaldiçoado Deus. Ele disse assim:
Tu falas com uma louca mulher, no capítulo 3, e no capítulo 19, ele fez um hino, que eu não sei a música, mas depois alguém bota a música e me ensina, que diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que ele por fim se levantará sobre todas as nações, que com esses meus olhos, com esse corpo comido e podre, olha Jó dizendo, eu vou ser curado, eu vou ser transformado. Olha Jó dizendo assim, eu vou ser curado nessa vida, e se não for nessa vida, azar, eu ainda vou morrer, os vermes vão me comer, mas vai chegar um dia que o meu Senhor vai tocar a trombeta no céu, descer, e eu vou aparecer em corpo glorioso, incorruptível, perfeito. Eu vou ver o Senhor nessa vida, com saúde, se Ele quiser, ou na outra vida, sem que a morte e a doença me toque. E Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará sobre as nações. Esse é o livro de Jó, que nós estamos terminando hoje. Grave com toda a certeza para você, e coloque no seu coração. Ao invés de ter peninha de todos e de todo mundo, mantenha a sua fé viva, porque você poderá ser o homem ou a mulher, testemunha fiel, que Deus confiou um pouco de aflição. E lembre-se, Deus não permite que passemos por aflições que Ele não nos dê o livramento. Tem gente que no meio do caminho desiste porque se entrega a Satanás. Diz assim, eu não aguento mais, Satanás, a tribulação está demais. Quando a gente começa a louvar mais o inferno, falar mais em Satanás, aí, meu amigo, nós estamos dando uma declaração que é aquela que o inferno espera ouvir. Espera ouvir, aí ele vai tomando lugar, nossa fé vai sendo minada. Mas enquanto nós estamos passando pela luta, pela aflição, e nós estamos dizendo, glória ao Senhor, Ele deu, Ele tirou, portanto Ele vai dar de novo, e a gente vai vencendo, vai passando aquelas lutas, nossa fé vai se solidificando, e nós vamos crescendo, e na hora da saída, não há dúvida nenhuma que você vai sair semelhante a Jó. Aliás, Jó é uma fórmula bonita. Como é que a gente entra numa aflição, como é que parece que a gente foi vencida por ela, e daqui a pouco, como diz o caboclo, a gente buia lá do outro lado. Não morreu afogado, mergulhou, aprendeu a mergulhar em profundidade, parecido aqui. O Joãozinho, ó, ei João, tudo bem? Está aqui o Joãozinho pequenininho, lá em casa, ele tinha que ficar bem na beirinha, tinha que dar para ele um salva-vidas, senão ele não saía dali. Agora, o João está desse tamanho, ele vai no lugar mais fundo, sem boia, sem nada. A gente é que fica com medo e não acredita, e ele vai embora. Ontem ele estava pulando, disse, pula perto aqui da beira, ele ia para o lugar mais longe, e buffet, por quê? Pegou muito caldo, engoliu muita água, teve muito susto, preparado para a vida. Assim, nós somos também. Como a gente tem muita pena da gente, a gente quer passar tudo, sem ter experiências mais profundas, Deus tem misericórdia. Mas louvado seja o nome do Senhor. Para que você tenha noção, nesse final de estudo que nós estamos tendo aqui, tem um pequeno gráficozinho que eu pedi, aí eu acho que está aí, só para a gente dar uma olhadinha, já foi ensinado muitas vezes, eu não vou voltar atrás, se vocês conseguirem esse gráfico, porque depois nós vamos dar uma estudada aqui. Enquanto eles conseguem o gráfico, olha, eu vim dizer que está terminando nosso manual de estudo do livro de Jó, o livro de Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cantos. Leva para a tua casa. Se não for por você, você não tem interesse, você é inteligente demais, você não precisa aprender mais nada, nada disso. Faça pela sua família, faça pelos seus filhos, por aqueles que poderão ler alguma coisa pequena. Olha só um pouquinho de páginas para explicar mais de 100 capítulos da Bíblia. Isso é um tesouro, leve para lá. Tem um gráfico ou não? Tem, eu mandei aí, mas dá uma olhadinha, eu mandei para o Gabriel, para todo mundo aí, senão, dá uma olhadinha. Mas é fácil. Eu não vou perder todo o tempo não, mas eu mandei hoje. O Gabriel não veio, não passou para vocês não, é? Tá bom? Um gráfico simples, eu vou explicar e está resolvido. Não, mas basicamente não tem muita coisa não, tá? Qual é a minha explicação? Já foi vista várias vezes, já foi dito várias vezes para vocês. Eu gosto
Um gráficozinho às vezes ajuda mais. Deixa eu ver a tecnologia aqui. Legal. Aqui já mandei muito e-mail para muita gente hoje, muita mensagem. Vou mandando aqui. Vou mandar para o pastor da igreja aqui, para ver se ele é ponta firme mesmo, e se ele resolve, né? Testando aqui a experiência. Isso. Vamos lá. Simples. Incrivelmente, o livro de Jó, que parece um conto, uma história, um romance sem ordem, ele é considerado um livro de sabedoria e considerado um livro poético ao mesmo tempo. Quando você diz um livro de sabedoria, você está dizendo que é parecido com provérbios, são adágios pequenos, instruções pequenas. E quando você fala em livro poético, é um livro organizado com certa predominância de poesia. Tudo quanto eu queria dizer para vocês é isso aqui, ó. Cadê? É isso. O livro de Jó tem começo e tem fim. Conclusão. Parece até uma carta daquelas de Paulo. Se você quiser, eu vou ler para você lê os 2 primeiros capítulos do livro de Jó e lê os 2 últimos do livro de Jó, que você pega logo toda a problemática da história e toda a forma como foi que Deus resolveu todos os tópicos anunciados. O meio do livro de Jó são discursos que a gente chama muito mais de diálogos, tá? Diálogos. Fim daqui. Esse aqui está mais detalhado até do que, mas é o que eu mandei, tá? Considerem introdução, capítulo 1 e 2. Considerem conclusão, capítulo 42. E considerem do capítulo 3 ao capítulo de número 41, diálogos, monólogos, discursos, debates. Todo o meio foi gasto por amigos de Jó para tentar explicar, entender como é que um homem bom passa por dificuldade. Segundo, como é que um homem suporta tanta dificuldade. Eles queriam descobrir razões. Só isso. E eles começaram a querer inventar explicações sobre aquilo que não tem explicação, mas que tem fim definitivo, seguro. Quando nós andamos na mão de Deus, por isso que a Bíblia diz, o justo vive pela fé. A fé pede menos explicações e vive mais confiança, descanso e realidade no mundo e na casa de Deus. Então, Jó, simples. Esses discursos vocês já estudaram todo aqui. Eu acompanho mesmo quando eu não estou aqui. Eu assisto o nosso culto e as nossas aulas. Nessa conversa dos 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. E depois do 4º amigo que apareceu, Eliú. 40 capítulos, basicamente, quase 38, esses amigos. No primeiro momento, o pastor Felipe explicou bem, domingo passado, eles ficaram 7 dias vendo Jó gemer sem falar nada. Também depois que abriram a língua, tagarela. Todo dia ele queria ficar para Jó. Os 3 amigos da onça, dizendo, você sofre porque você pecou. Enquanto você não lembrar do seu pecado e não se arrepender, você está lascado, amigo da onça. E quem tem amigos como esse não precisa de inimigos. Aliás, tem um monte de crente na igreja que só tem dedo para ver e apontar erros dos outros. É interessante, especialista nos erros dos outros. Ele não tem ideia de quando faz assim, tem 4 dedos para ele e um só para o outro. E Jesus disse assim, ô hipócritas, vocês que estão com a trave, com um graveto no olho, vocês estão vendo um ciscozinho no olho do outro, olha para vocês mesmo, primeiro tira o cisco do teu olho, deixa lá o teu irmão. Vamos dizer que ele tivesse pecado. Você vem para matar? Você vem para enterrar? Você vem para desanimar? Porque você não ora por ele? Porque você não conversa com ele mansamente? Porque você não dá a mão para ele? Por que você não puxa ele de onde está? Que vantagem. Eu já disse aqui para vocês, quando eu morrer, não digam isso para mim. Primeiro porque eu não vou ouvir, mas não digo para minha família. Eu às vezes vou num sepultamento de um irmão, de uma irmã,
Aí a irmã já está tão triste, tão tudo. Aí o irmão chega, meus pêsames, meu irmão, meus pêsames. Por favor, gente, para com isso. No máximo, dá um abraço, se for possível. Fica calado se não tiver que dizer alguma coisa que levante o ânimo do irmão. Estou contigo, estou orando por você. Eu, quando quero dizer o máximo para me condoer com outro, eu digo, meu irmão, solidário com esse momento teu. Um abraço. Pesa-me, eu arrepio quando eu estou num negócio assim que a pessoa vem dizendo, vamos chorar junto, vamos morrer junto, vamos morrer abraçado, não tem saída, não tem saída. Não vamos ser indiferentes, não vamos brincar com o momento, mas não vamos empurrar a pessoa para o abismo. Assim fizeram eles. Qual a diferença de Eliú? Eliú chegou depois, era mais novo, tinha mais medo de errar, porque a gente, quando vai ficando mais velho, a gente perde um pouco mais do medo de errar, diz mais coisas. Incrivelmente, às vezes a gente é mais sábio, finda sendo mais nécio. Tem muita gente que confunde, não é? Idoneidade com idade. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Bíblia diz, um jovem pode ser mais sábio do que um idoso imprudente. Você pode ser idoso, mas não idôneo. Idoneidade a gente adquire. Idade não tem jeito, a gente conta. Quase sempre o razoável é que o idoso tenha mais idoneidade, tenha mais experiência. Mas se ele não tiver cuidado, ele fica mais nécio do que o novo. O novo é mais prudente, o novo é mais sábio. Então, esse é totalmente o livro de Jó que nós chegamos hoje no nosso final para celebrar. Graças a Deus que nós estamos aqui para celebrar. Eu diria a você, se você quiser ver como é que você é, como é que você era, como é que o mundo é, como é que a universidade é, como é que os cientistas são, como é que os professores são, como é que às vezes teólogos e pastores gostam de encrenca e não de fé e de solução, leia o teu castigo, lê capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o capítulo 40. Aí você vai para um lado, vai para o outro, você se sente mal, diz, isso é pecado. Não, isso aqui é não sei o quê, não sei o quê. Chegou Eliú, com um pouco mais de cuidado, ele foi um pouco mais reverente. Não acertou totalmente, mas ele chegou e disse, agora é minha vez de falar, sou muito novo, tive até medo, fiquei escutando, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é isso que vocês estão dizendo. Afinal de contas, vocês não conhecem Jó, não? Vocês não viram a história de Jó? Vocês não sabem que não tem nada a ver com isso? Vocês não sabem que a gente pode ser provado para que nós sejamos aperfeiçoados? Vocês não sabem que o ser humano não aprende por si só? E que ele não é provado necessariamente porque está em pecado? Que ele não é pobre porque está em pecado? Que ele está doente porque ele está em pecado? Nas nossas igrejas hoje tem muito disso. A gente às vezes, o fulgor, o ânimo do púlpito, a gente diz e tem que levantar a fé, mas precisa ter certo cuidado da gente dizer isso, né? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Perfeito. Tem o meu neto, que é o Samuel. Estou lembrando aqui de falar do Samuel Neto. Samuel Neto, desde pequenininho, sabe qual a música preferida dele? No carro, quando terminar aqui, eu boto os netos tudo dentro do carro, a gente vai para um almoço, ou vai lá para casa, e eu tenho uma música de cada um deles, que eu lembro eles cantando, e eu vou agora o repertório. De quem é essa música? Aí eles vão dizendo, essa é da Sara, essa é da Ruth, essa é tal. A do Samuel, qual é? Crente Miguel. Crente Miguel, desde novo Samuel, não é? E no Crente Miguel de Samuel, desde cedinho, tem aquela parte, eu talvez não lembre tudo hoje, que diz assim, e o fazendeiro, e a notícia correu, que o Crente Miguel morreu, e o fazendeiro ficou assustado, porque ele pensava que ele era quem ia morrer, porque a notícia foi que ia morrer o homem mais rico da fazenda. Olha só a música aqui, vamos ver.
E o fazendeiro deu meia volta, chegou no casarão e ficou preocupado. Ele sabia quem era o Miguel, um crente fiel que conhecia Deus. Aí depois, a música agora, a letra ele me lembrou e a música eu esqueci, tá? O fazendeiro chamou vários doutores, ficou deitado para ver o tempo passar. O capataz tomou conta da fazenda e o fazendeiro querendo ignorar. Amanheceu, nada tinha acontecido. E o fazendeiro com saúde apareceu. Mas a notícia foi chegando na varanda. O tumulto era grande, pois o Miguel faleceu. Olha só, era isso que eu queria. Melhor que tudo é ter nada e ter tudo. Melhor que tudo é ter nada e ter tudo. Quem sabe canta, vocês estão com medo? Vocês cantam música sertaneja evangélica? Essa daqui é uma. Melhor que tudo é ter nada e ter tudo. Você pode não ter nada, mas ter tudo com Jesus. E o fazendeiro pensou que era rico, mas Miguel era mais rico, pois estava com Jesus. História, isso acontece. Jóis existem hoje, homens e mulheres que são dignas desse nome. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês. E eu tenho às vezes até medo de dizer alguma coisa, porque o inferno pode se animar. Mas eu já disse para vocês aqui, tem hora que quando eu vou aconselhar um crente, eu aconselho ele, mas eu fico com inveja, porque ele está passando por um problema que eu não passei. E eu posso aconselhá-lo com conselhos gerais e com aqueles que o Espírito de Deus me ilumina. Mas eu não posso fazer aquilo que é a coisa mais interessante, passar a mão no ombro e dizer, meu irmão, já passei por isso que tu estás passando. Já sei qual é o resultado, tranquilo. Porque quando a gente aconselha alguém com conselhos gerais, a irmã diz assim, é porque o senhor não passou, pastor, por isso o senhor está dizendo isso. É porque você não passou, pastor, é por isso que você está dizendo isso. E outra coisa é você dizer assim, eu já passei. Fique tranquilo. A gente tem ideia até de tempo. A gente tem ideia até como é que Jesus faz para resolver aquilo. Que coisa extraordinária. Que coisa maravilhosa nós estamos aqui. Eu digo, poxa, se eu tivesse vida mais longa, com esse momento que eu estou aqui, depois de estar estudando o livro de Jó, agora com vocês. Olha que eu já estudei livro de Jó em seminário, muita coisa, mas é diferente ler e estudar com vocês aqui. Depois desse estudo, se Deus precisar de alguém parecido com Jó, eu quero negociar com ele. Me dá mais uns 40 anos e mete a peia. Mete a peia. Para quando eu sair dessa terra, Jó dizer, olha aí, um cara que não é perfeito, mas que eu lutei de todos os jeitos para desrespeitar Deus, dizendo que ele não era sincero, e lutei de todos os jeitos para dizer que ele ia cair, e ele não caiu. Jó nem sabia disso. É melhor que Deus nem me diga que ele vai fazer, mas é bom que o diabo saiba que pode vir o que for, até na morte nós estamos prontos para servir a Jesus. Vamos lá então? Deus inicia a restauração de Jó. Já disse quase que tudo. Quem lê para mim capítulo 40, verso 1 e 2? Estamos voltando no tempo antigo, que não tem som, grita e levanta e é isso que nós fazemos. Vamos dar uma chancezinha para mim e uma chancezinha para quem está lá atrás. Por favor, repita agora, quem pode ter um microfone perto. Disse mais o Senhor a Jó, acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim arguir a Deus que responda. Deus estava num papo com Jó. É bom que vocês sabem que o capítulo de 3 até o capítulo de número 41, tá? São diálogos.
Primeiro é Bildade, Elifaz e Sofar, até o capítulo 32. Depois entra Eliú, do capítulo 32 até o 37. Depois entra Deus conversando um pouco com Jó, batendo um papo com Jó. Deus começa a restauração, por isso nós colocamos. Deus inicia a restauração. Nós escolhemos o capítulo 40. Começa, na verdade, no capítulo 38. E aí, no capítulo 40, Deus já está dialogando com Jó, que ele faz a seguinte pergunta: disse o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com Todo-Poderoso? Quem assim contende ou argue a Deus, que se vire e responda seus próprios dramas. É tão inteligente, é tão temente ou não temente a Deus, que discute com Deus os métodos de Deus, as razões de Deus, como se fosse mais sábio com Deus. Eu diz assim: Jó, estou chegando ao final do papo contigo. Qual a minha conclusão, Jó? Se você pode censurar o meu direito de acreditar em ti e deixar você passar por problemas, se você pode contender comigo, Jó, você não precisa de mim, você é mais do que eu. Tem crente que é assim, tem crente que é assim. Quando Jó viu que Deus estava jogando a toalha, disse: eu vou botar minha violinha dentro do saco, eu vou aprender, basta meu sofrimento tanto tempo, e aí eu vou aprender com o meu Senhor e vou aprender com o meu Deus. Qual foi a resposta que Jó deu? Verso 3 e 4, 5. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Essa história de Jó, e principalmente a sua conclusão, seu epílogo, vale para cada um de nós. Não tem um de nós aqui que esteja fora desse estilo e dessa fórmula. Não tem um de nós aqui que em algum tempo na vida, ou hoje, está precisando ouvir de Deus um confronto. Tem gente que fica lutando muito tempo com Deus. Deixa eu falar para você, é melhor você ficar procurando entender quando Deus está te abençoando, do que você querer entender quando você está passando uma prova, porque ela pode se esticar muito. E a única forma da gente sair dessas lutas e provas e do poder do inferno é estar com Jesus. Não adianta arguir com Ele, é quem vai nos ajudar. Se agarre com Ele, corra para Ele. Qualquer problema que você tiver, não deixe que sua fé, suas questões, suas dúvidas, sua inteligência, sua sabedoria, seja você doutor, pós-doutor, pastor, teólogo, distancie de Deus. Agarre com Ele. Viva agarrado com Deus. E eu não disse morra agarrado, porque você morre agarrado com os outros, com as suas dúvidas, você morre. Mas com Deus não, se agarre nele. E nunca desista dele. Nunca desista. E aproveite quando ele está perto de você. Porque pode chegar uma hora que você não acredite muito nisso, que ele não esteja perto para te socorrer, aí você vai afundando. Jó disse: sou indigno, não tenho como te responder, Deus. Eu entendi o que tu estás dizendo. Eu vou pensar muito bem, vou botar a mão na minha boca quando eu for falar alguma coisa a teu respeito, te questionando, disse ele. 1 vez falei e não replicarei, 2 vezes, porém, não prosseguirei, abrindo minha boca para dizer coisas que coloquem em xeque o teu poder, a tua soberania e a minha adoração a ti. Tem gente que brinca de falar coisas em relação a Deus. Talvez foi por isso que já na tábua da lei, nos 10 mandamentos, o Senhor colocou: não tomarás o nome do Senhor em vão. Vão quer dizer, não comuniza isso, de modo que no dia que você precisar o nome dele, não saiba a diferença. Usa tanto, com tanta coisa, para dizer mal, para dizer bem. Língua que adora, língua que fala mal, tudo. Tem um pouco de calma. Jó começou e a resposta dele foi essa. Eu disse: você quer se virar? Está na tua mão, resolve todos os problemas. Ele disse: não, Senhor, me perdoa. Eu falei incoerente. Eu vou ter mais cuidado. Foi a primeira resposta de Jó. Vamos então
para o ponto de número 3, como foi que o Senhor Deus respondeu a essa compenetração, reconhecimento de Jó. Versos de número 7 e 9. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. A resposta do Senhor então foi: bom, chegou a hora. Finalmente. Ficou pronto. Vocês sabem como é que um salva-vida, o corpo de bombeiros faz? Eu já perguntei para vocês uma vez aqui. Você sabe o que um bombeiro disse para o outro? Qualquer bombeiro chega para o outro e diz mais vezes? Sabe? Não. É fogo, é fogo. Bombeiro só trata de fogo. Mas o outro, salva-vida, diz assim: eu já vi acontecer isso. Nas praias, em qualquer lugar onde tem salva-vida e piscinas, a pessoa começa a querer fazer filura, aí lugar onde não deve, a onda está alta, a correnteza é grande, tem uma bandeira lá dizendo não vai e tal, e a pessoa vai, e ela começa a se debater e começa a se afogar no processo. A primeira ideia é: quem estiver mais perto, tira a pessoa. Parece ser verdade. Se estiver mais perto e não for muito bom, quando chegar perto da pessoa, o desespero, ela se agarra contigo, os dois morrem. Não pode, enquanto estiver se batendo muito. Se for salva-vida e bom, ele sabe qual a hora. A pessoa se bate, se bate, se bate, se bate, não vai morrer logo, e se bate, se bate. Quando ela começa a chegar à exaustão, ele vai, se for mulher, pega pelo cabelo logo e puxa para ficar longe, para quem está na sacrifício, na aflição, não agarrar o outro e matar. Tem que deixar chegar. O Senhor disse: tá bom, Jó, agora passou 38 capítulos, teus amigos te bateram errado, tudo feito, eu vim conversar contigo, agora você se entregou, então te cinge, fica em pé, eu vou falar contigo, cinge os teus lombos, porque eu vou te perguntar e tu vai começar a poder entender e me responder alguma coisinha, mas fique em pé para eu falar contigo. Esse foi o gesto de Deus nesse primeiro momento. Diz a Bíblia que Deus apareceu no meio redemoinho, é a segunda vez que ele aparece. Pastor Felipe deu a aula passada, quando o Senhor apareceu, primeira vez. Louco, hein? Às vezes a gente está numa aflição tão grande que a gente não vê Deus aparecer, a gente não aproveita a primeira aparição. Deus não é obrigado a aparecer para livrar a gente, se Ele já estiver livrando, mas às vezes a gente está sofrendo tanto que quer que Ele apareça. Ele apareceu a segunda vez. Vamos lá. Deus restaura a sorte, a vida de Jó. Deus mudou a sorte de Jó. Pulamos para o último capítulo e vamos terminar. Vamos ler então o que está colocado nisto, para Deus muda a sorte de Jó. Melhor dizendo, teus planos não podem ser frustrados. Vamos lá, 1 e 2, esse vocês conhecem bem. Pode ler. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. 1 e 2, isso, né? Respondeu a Jó. Eu disse para vocês que todos nós aqui, inclusive os jovens que chegaram aqui do ensaiozinho, bem-vindos, nós temos que aproveitar e nós temos que entrar nessa história. Essa história, ela aconteceu há mais ou menos 4.000 anos atrás. Essa história aconteceu 4 a 5.000 anos atrás. Mas essa história é muito real. E cada um de nós que está aqui deve estar se debatendo. Cada um de nós aqui deve estar lutando, deve estar querendo se justificar, deve estar querendo dizer: Deus, tu tem que me explicar tudo. Sabe de uma coisa? Escolha. Você quer que Deus explique tudo e você continue do jeito que está? Escolha. Aí você: não, eu quero que Deus me explique tintim por tintim e resolva. Ih, tu está querendo muita coisa. Quem é você para estar querendo tudo isso? De vez em quando, nós temos aqui o pastor Felipe, jovem pastor, abençoado, geração. Cheguei mais ou menos aqui, ele é mais velho do que o tempo que eu cheguei aqui. E eu sozinho, eu, minha esposa e ele desse tamanho.
Ele agora tem a família, tem todo mundo aqui, mais vivido do que eu. A gente começa a conversar algumas coisas, aí vai para lá, vai para cá, aí de vez em quando o Felipe dá uma passada do limite, né? Ele sempre foi quando criança. Felipe, se você brigar com ele, ele tufa e vai em cima. Você tem que ir por outro caminho depois. Por outro caminho, deixa ele vir, que ele vem, aí a gente dá por outro caminho, ele dá uma mansada na hora. De vez em quando, ele vai. Eu digo, ei, Felipe, tu quer perguntar de mim por que eu te gerei? Rapaz, onde é que estava você? Quando eu pensei com minha esposa que a gente ia ter um filho e nem sabia que era você, meu irmão, te enquadra. Fica no caminho. Se eu digo para ele isso, raramente, porque eu respeito ele também como pastor, embora seja mais novo que eu, mas eu ainda sou um pouquinho mais velho de vez em quando eu vejo que o camarada está insistente, persistente, querendo até, às vezes, uma resposta errada, eu digo, eu não vou te explicar mais nada não, rapaz, te enquadra, me beija, me honra, porque tu tem que me pagar, porque eu te fiz, rapaz, senão tu nem existia. Isso é de bobagem. Deus é mais ou menos nessa linha. Nós queremos argumentar, nós temos que dizer, Deus, eu vou fechar minha boca quando é em relação a Ti. Mas agora, olha só, olha o que é que a gente adquire depois de uma provação. Olha o que a gente adquire depois da gente honrar a Deus, respeitar a Deus. Olha o que a gente cresce depois que a gente diz, Deus, se você precisar de mim, e o inferno estiver dizendo alguma coisa, e eu puder desmoralizar o diabo, dizendo para ele que eu te amo, na saúde, na doença, com dinheiro, sem dinheiro, com emprego, sem emprego, passando no Enem, não passando no Enem, meu nome está aí, coloca na lista, Senhor. Aí você entra no escuro, no túnel, mas não perca a visão, Deus está com você, porque uma hora dessa você vai dizer assim, Senhor, eu sei que tudo sabes, e que nenhum dos teus planos será frustrado. Nenhum dos teus planos, eu até ia perguntar a uma professora de português, porque eu olhei direitinho o texto, copiando que eu copio a Bíblia. Até hoje eu dizia errado. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos serão frustrados. A Bíblia é diferente, ela diz diferente. Interessante o detalhe, vê aí. E eu digo, está errado, a concordância não está. Bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus milhares de planos, um plano para cada um plano para todos, nenhum pode. Ou seja, você tem 20 planos para mim, os 20 estão garantidos, nenhum é frustrado. Os 20. Pode ser em outra hora, pode ser de outro jeito, o tempo e o modo, eu não sou Deus, eu não sei, mas você sabe. Mas eu estou aqui, estou aguentando. Diz que cabrito bom não berra. E quando a gente tem muita fé em Deus, a gente tem hora que dói, mas a gente diz, vai passar. Diga comigo, do jeito que você quiser, essa frase que Jó disse, no capítulo 41, no 2 e o verso de número 1, vamos lá, veja aí na Bíblia e digam comigo, vamos lá. Então respondeu Jó, vamos ler todos, está aí, né? Eu vou dizer, então respondeu Jó, está no textual, aí está na sua Bíblia, vê se tem esse versículo aí na sua Bíblia, ou se ele sumiu do seu olho, se sumiu, sublinhe, que é muito bom. Vamos lá. Então respondeu Jó ao Senhor. Para ficar tal qual foi com Jó, o Senhor Deus disse para ele, levanta, eu vou falar contigo. Vamos levantar e eu vou terminar. Não vou nem explicar mais o resto, porque eu vou só ler com vocês, para dizer o que Deus disse, como é que Ele fala, como é que agora Jó com livre, cheio de graça. Olha que Jó disse isso antes de Deus devolver para ele tudo que ele tinha. Não há prova mais que Satanás foi envergonhado, desmoralizado por Jó. Eu não sei se você topa, mas eu queria fazer um desafio para você. Não tenha medo não, porque não tem ninguém perfeito.
E a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não precisa de nós para nos fazer forte, para mostrar que a nossa fé é pura. Deus não precisa não. A graça dele nos basta, Paulo disse. Paulo disse assim: quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Aí é que eu estou forte. Se você quiser, eu sei que é meio chocante, mas bata no peito, eu vou bater também, dizendo: Deus, estou aqui. Se você precisar provar para o diabo alguma coisa, eu estou aqui. Vamos dizer forte, gritando: tenha medo não, não tenha medo, deixa o inferno sassaricar, não tem nada a ver. 1000 cai de um lado, 1000 direito, o diabo urra como um leão em derredor de nós. Não olhe e não dê atenção à filura que ele está fazendo para te impressionar. Mantenha seus olhos em Deus. Tá, vamos lá dizer. Diga assim: tal como Jó, Senhor, eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Diga para Deus aí, não diga muito não, porque ele pode se animar bastante. Diga: estou aqui, quero merecer o teu elogio enquanto eu estou vivendo. Coloca agora só o texto da Bíblia para a gente ler, e eu já me encerro aqui nisso tudo. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. A maior bênção de Jó, a melhor coisa que aconteceu para Jó foi: o diabo pensou que ia derrotá-lo, e Jó aproveitou para conhecer melhor Deus. Tudo que o diabo não quer, ele quer tirar a tua atenção para te derrotar, te enfraquecer. Aí você dizer assim: pode vir, que eu vou aproveitar a aflição para conhecer melhor o meu Deus, para saber que Ele tudo sabe, que Ele tudo pode. O que aconteceu de melhor por Jó foi conhecer Deus na sua profundidade. O último capítulo de Jó, escrito, que nós estamos estudando isso, faz com que todo o resto tenha sentido. Até aqui a gente veio lendo, no meio da aflição a gente não vê o sentido. No meio da aflição a gente não vê. É porque não terminou. O capítulo final, a assinatura do Senhor lá de cima. Aí quando vem o capítulo final, você diz assim, por exemplo, eu e minha esposa, nós estávamos vindo, não tinha porquê. Na nossa casa aqui, devagarzinho, um sinal aberto, o cara veio, pá. Chegou todo mundo lá e disse: morreu todo mundo. Minha esposa foi mais batida, não foi mais batida. Eu disse para minha esposa, digo, a gente estava no outro dia com uma porção de encontros, uma porção de ótimas decisões para tomar para Deus. Nós estávamos chegando de uma viagem, também com ótimas coisas que aconteceram para Deus. E o inferno veio. Eu acho que Deus disse aí, ó, bate nesse carro velho aí, para o seguro pagar e dar um carro novo, não toca na vida deles, só isso. Eu me levantei, minha esposa foi para o hospital, fui com ela, minhas netas, isso era 6 da manhã já. Não telefonei para o Felipe, não telefonei para o André, claro, porque eu vi que não tinha risco de morte, né? Então dava para eu, não telefonei para ninguém, eu mesmo fui me movimentando. Quando foi 8 da manhã, tinha que fazer o sepultamento do pastor mais antigo, depois do pastor Firmino. Esse era pastor, lá na Carmelândia. O pastor Emmanuel, 94 anos. Ele tinha falecido, o Senhor recolheu no céu, de todos. Jó foi com 140, né? E eu bati a poeira, saí do hospital. Rebeca estava bem, chegou as primeiras pessoas, e lá vai eu fazer o sepultamento do meu amigo pastor. No púlpito, não podia dizer nada, alegrando o coração dos outros, doendo um pouquinho aqui, doendo um pouquinho acolá. Eu fiz o sepultamento de um homem de Deus. O diabo sabia disso. Depois de 10 horas eu tinha um encontro importante da vida da nossa igreja aqui. Lá estava. Fiz o encontro, o pessoal não... Depois, quando souberam, disseram, pastor, como é que o senhor fez isso? Como é que o senhor pode fazer isso? Que o senhor não deu nem manchete para a gente. Eu digo, meu amigo, Deus faz, Deus pode. Vamos lá então. Terminou. Olha as nossas declarações, que coisa maravilhosa.
nós terminamos o livro de Jó e nós aprendemos, meus irmãos, que nem sempre sofrimento é porque alguém pecou. Diga comigo, nem sempre um sofrimento é porque a pessoa pecou. Diga comigo, eu aprendi que Satanás precisa permissão de Deus para tocar em mim. E dê um glória a Deus também. Pode dar glória a Deus, se você crê. Diga comigo, eu fiquei esclarecido que como cristão eu posso até ter minha emoção abalada por causa de algum sofrimento, mas eu não paro de crer. Eu não paro de crer. Eu não paro de crer. Coloca para mim, por favor, o texto bíblico de Jó 42, que eu quero só que você leia comigo e diga comigo e se sinta digno disso, e Deus te abençoe. Nunca coloco na tela, mas se for possível, o texto de 42 da Bíblia, texto da Bíblia 42, quero que você leia junto, a igreja toda, um coral. Uma coisa é eu ler sozinho, outra coisa é essa igreja toda aqui, esse barulho. Acho que os demônios e todos que... Aqui dentro não tem, demônio não entra aqui dentro. Isso é bobagem dizer que ele entra aqui dentro. Ele começou entrando no começo, mas apanhou tanto que ele agora fica lá fora te esperando para você ficar depois que vem, ou se não vier, aqui dentro não tem. Vamos lá juntos? Vai passando rápido, tá bom? Vamos juntos, queria junto com vocês. Vamos lá. Bem sei... Para um pouquinho só aí, tem muita gente que pega isso aqui e diz, pastor, a prova que Jó estava em pecado. Ele diz, por isso me abomino e me arrependo do pó e na cinza. O que Jó está dizendo aqui é que se arrepende e abomina de ter argumentado com Deus e não de justificar que é por causa de erros cometidos voluntariamente. Se eu me arrependo de ter argumentado contigo, Deus, eu sou pó e cinza. Para frente, vamos lá. E Bill. Para só um pouquinho, para dar uma frase só aqui para vocês, que eu não vou dizer que é profecia e você vai pegar e não, porque não é profecia, mas é importante. Se você apostar na desgraça de um crente e alimentar a intriga entre crente, você vai pedir oração dele daqui a pouco. Pare com essa bobagem. Espera Deus agir, para você não engolir saliva que você gastou, querendo explicar o que os amigos de Jó gastaram 30 capítulos, você está querendo dizer as coisas que nem Deus disse.
Você vai precisar pedir. Ele vai precisar orar por você. Para você poder, e você vai engolir o que você disse. Para que se precipitar dizendo de alguém o que não deve ser dito? Está escrito aqui. Próximo verso. Então vieram a ele. Vai vir para você também, né? É para você isso também. Tudo é para você. Vamos lá. Olha essa. Em toda